A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus, bem-vindo a mais um Encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos um momento para estar meditando e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Se você sentir no teu coração, você pode se inscrever no canal, deixa o teu like e não esquece de compartilhar com outras pessoas que tenham também dificuldade assim de ler a Bíblia, de entender, de interpretar, né? E aqui é o que a gente faz, é justamente a gente ler a palavra e extrai lições para nossas vidas. Lembrando que não é um curso de teologia, não é um curso teológico, é apenas uma aplicação pessoal. Amém? É estarmos lendo a Bíblia e extraindo lições para podermos estar vivendo, né, a palavra, o ensinamento do Senhor Jesus, aprendendo com os erros e os acertos dos heróis da fé, em nome de Jesus. É por isso que nós lemos desde Gênesis, nós já estamos em 1 Samuel, em nome de Jesus, e ali estamos extraindo lições fenomenais da parte do Senhor para aplicar em nossas vidas. Lembrando que nos comentários você pode também deixar o seu pedido de oração, você pode deixar algum questionamento por conta de algo que a gente falou aqui ou em outro vídeo que você assistiu, e também o seu testemunho, é lógico, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos estar aqui, né, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Aleluias! Hoje nós estaremos lendo o capítulo 18 de 1 Samuel. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para a sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram juramento de amizade, pois Jonatas tinha um grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada e o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul o enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército. E isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. Quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira, e alegravam-se e cantavam assim: Saul matou a 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso, ficou muito zangado e disse: Para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. Então, desse dia em diante, Saul começou a ter ciúmes de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau mandado por Deus dominou Saul e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, as 2 vezes Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado a Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi. Então Saul o afastou de si, pondo como oficial comandante de 10.000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. Então Saul disse a Davi: Aqui em Merabe, aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você, com a condição de que você me sirva como soldado valente e fiel e lute nas batalhas de Deus, o Senhor. Saul pensava que desta maneira os filisteus matariam Davi e assim não teria ele mesmo
de fazer nada. Davi respondeu: quem sou eu e quem é a minha família Israel para que eu seja genro do rei? Mas, quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a outro homem, chamado Adriel, da cidade de Meolá. Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente. Ele pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: você será meu genro. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: o rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi e ele respondeu: ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito, e ele ordenou que dissessem a Davi: tudo que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito, e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele, para que assim se tornassem seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava. Por isso ficou com medo, com mais medo ainda de Davi, e pelo resto de sua vida foi seu inimigo. Todas as vezes que os exércitos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia as mais vitórias do que todos os outros oficiais, e assim ficou muito famoso. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra, ela está nos falando de algo maravilhoso da parte de Deus para nossas vidas, que está falando quando se levanta pessoas que têm inveja, pessoas que muitas vezes querem o nosso mal, e que na realidade tudo o que acontecia na vida de Davi simplesmente era porque Davi era fiel a Deus. Davi estava ali amando a Deus e servindo a Deus, e o que era mais interessante disso tudo é que Davi amava Saul. Davi, ele servia a Saul realmente de coração, não com intenção de subornar ou de tomar o trono de Saul. Muito pelo contrário, nós vamos ver em histórias mais na frente que por 3 vezes, se eu não me engano, Davi, ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele não fez assim, porque ele mesmo falava: quem sou eu para levantar a mão contra o ungido de Deus? Que aqueles que se levantavam contra os ungidos de Deus era como se eles fossem amaldiçoados. Então Davi, ele tinha um temor por Deus muito grande, e de momento algum ele tentou usurpar o trono de Saul. Mas o espírito da inveja que dominava Saul via em Davi um rival, via em Davi um inimigo, quando na realidade Davi só estava ali para ajudar. Muitas vezes em nossas vidas acontece exatamente assim. Muitas vezes existem pessoas que você está ali ajudando, que você está ali prestando serviço de todo o coração, e essas pessoas, elas não entendem o mover que Deus estava fazendo na sua vida para ajudar a vida delas. E elas são tomadas pela inveja, pelo orgulho, pela soberba, e por conta disso elas começam a nos perseguir. Mas nós temos que aprender com Davi. Davi, ele nunca revidava. Por mais que Saul armasse ciladas para Davi, Davi de todas escapava. E o que era mais interessante disso tudo, Davi, ele vencia todas as guerras que Saul o colocava, para a glória de Deus e para provar que Deus estava com Davi. Ali nós vemos que Saul, ele foi tomado por um espírito mau, como já expliquei a vocês. Não é que Deus tenha enviado o espírito mau, mas é o quê? O espírito de Deus se afastou de Saul.
E num próprio instante, aquele que bramava como leão, ele se achegou até aonde estava Saul. E ali se apossou. Ali nós temos que aprender que quando nós damos lugar ao diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. É por isso que nós não podemos ceder ao pecado, nós não podemos ceder aos nossos desejos, às nossas vontades. Se você tem raiva de alguém, se você sentiu inveja de alguém, ore, apresente no altar esses sentimentos, porque esses sentimentos não é para habitar no nosso coração. Você vê que aqui, Davi, o que ele fazia? Ele era perseguido, ele era armado ciladas para Davi, mas ele nunca revidava. Davi, ele nunca agia por ele mesmo. É aí onde nós temos que ter o entendimento, amém, do que a palavra nos ensina. A palavra, ela está ensinando a mim e a você que não importa quem se levante contra a sua vida, não importa quem te persegue, não importa quem te calunia, não importa quem sente inveja do que Deus faz na tua vida. Faça as ordenanças de Deus, cumpra o chamado de Deus na sua vida e você verá que você será muito abençoado e muito bem-sucedido para a glória do Senhor Jesus. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela nos ensina como agir mediante aqueles que estão nos cercando. Você vê que aqui me ensina algo muito tremendo, que ali, por mais que Saul planejasse contra a vida de Davi no secreto, nada se ocultava de Deus. E lá na frente a gente vai ver que essa perseguição, ela aprofundou-se de tal forma que Davi precisou fugir de Saul. Mas Davi, ele nunca quis o mal de Saul. Davi, ele nunca pediu a Deus que tirasse a vida de Saul. Sabe o que é que me ensina? Me ensina que eu nunca tenho que orar pedindo a Deus para castigar aqueles que me perseguem. Eu tenho que orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus converta esses corações, para que Deus coloque essas vidas realmente no altar, como elas devem ficar. Você vê que a palavra aqui, ela dá lições tremendas, que aconteceu o quê? Quando foi que esse espírito de ciúmes se apossou de Davi, de Saul? Esse espírito de ciúme se apossa de Saul no próprio instante aonde ele vê o quê? Davi ser elogiado, né? Aí, o que você entende? Assim, o que é que eu entendo, aliás, com essa palavra, é que os elogios, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com os elogios. Eles podem agir negativamente naqueles que nos cercam, mas também podem agir negativamente em nós, gerar em nós espírito de soberba, gerar em nós espírito de altivez, que são coisas que não agradam a Deus. Tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. E nós temos visto hoje pessoas que Deus usa tremendamente, e porque Deus as usa tremendamente, essas pessoas, elas são tomadas por esse espírito de soberba e começa a se achar melhor do que as outras. Começa a achar que não, que Deus só fala através delas, que Deus só age através delas. Meus irmãos, nós temos que entender o que a palavra ela diz para cada um de nós. Nós temos que entender que o Senhor, ele tem um plano bom, perfeito, ele tem um plano agradável para cada um de nós, mas nós precisamos ter vida no altar, em nome de Jesus, amém? Nós temos que nos policiar, nós não podemos permitir que engano, que soberba tome de conta do nosso coração, muito pelo contrário, nós precisamos estar rendidos com a vida no altar. Cuidado com os elogios que as pessoas chegam, cuidado com as palavras das pessoas, as palavras elas têm o poder de massagear o ego, e por isso nós precisamos tanto nos policiar, como policiar, aleluias, a cada dia, a cada momento, a cada, como eu posso dizer, você tem que ter cuidado com quando as pessoas te elogiam. Ai, você fala bem demais, ai, você isso, ai, você aquilo. Cuidado, não permita que aquilo venha gerar espírito de soberba em você. E muito pelo contrário, gerar espírito de inveja nas pessoas. É lógico que os sentimentos das pessoas, você não pode, eu não posso controlar.
mas os sentimentos que há em você, você pode. Você vê que Deus, ele disse a Caim lá em Gênesis. Davi, Jesus, Caim. Olha, a Rebeca hoje está ajudando a gente aqui. Vem cá, Rebeca. Vem, só dá um cheiro na avó. Anda. Você já conhece a Bequinha, né? É o meu presente de Deus, em nome de Jesus. Pois é, aí como ela conhece a palavra, viu? Deus, ele disse para Caim, quando Caim começou a sentir inveja de Abel, Deus disse, Caim, olha, o teu desejo está contra você, mas você pode dominá-lo. Então, tenha cuidado com o espírito de soberba, não permita que esse tipo de sentimento entre no seu coração, espírito de inveja. Mas porque Deus fala mais através da fulano, ou do Beltrano, ou Deus age mais. Cada um com o seu ministério. Deus, ele tem um ministério perfeito para cada um de nós. E pode ter certeza, todos os ministérios, ele tem a sua distinção. Nunca são iguais. Então, não permita, em hipótese nenhuma, que esses sentimentos... É gotinha, ó. Deixa eu ver. Que esses sentimentos ruins entrem no seu coração. Muito pelo contrário, expulse-os. Expulse-os pela presença de Deus. Se preciso for jejuar, jejue. Aí, nesse sentido, sim, o jejum funciona. De você orar para quebrantar a sua carne para você chegar mais perto de Deus. Mas não permita esses sentimentos maus. Você vê que esse sentimento em Saul destruiu uma bela amizade que poderia ter havido entre Saul e Davi. Você vê que Jonatas, o filho de Saul, ele amava Davi como um irmão. Ele era como se Davi tivesse sido realmente irmão de carne dele, e não foi. Mas você vê que ele amava a Davi. E esse amor era para Saul também ter por Davi. Porque Davi só fez o bem, Davi não fez o mal. Davi, ele derrubou Golias, Davi, ele conquistou várias vitórias. Não era para ele ter raiva. Em hipótese nenhuma, Davi tentou usurpar o trono de Saul. Mas o espírito de inveja, ele tomou conta de Saul. Então, a lição mais forte que eu tenho aqui é que eu tenho que tanto me policiar para que esse espírito de inveja, ele não se achegue a mim, como eu não preciso temer esse espírito que chega às outras pessoas. Porque em tudo Deus nos dá livramento. Meus irmãos, não tenha inveja de olho, não tenha medo de olho gordo, não tenha medo de inveja, não tenha medo de nada disso. Pelo amor de Deus, contra Jacó não há feitiço. Nós temos que sim ter a vida no altar. E sim estar ali, firmes com Deus, a cada etapa da nossa jornada. Crendo e acreditando no mover de Deus na nossa vida. É tudo que a gente precisa. Amém? Em nome de Jesus. Então essas são as lições que a gente extrai do capítulo 18 do livro de 1 Samuel. Amém? Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Dai-nos discernimento, Senhor, sabedoria, para não permitir, Senhor, esse espírito de inveja, de soberba no nosso coração, mas que possamos, Senhor, ter a vida no altar, Senhor. Ter a vida tomada por Ti, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. E aqueles, meu Deus, que se levantam com esses espíritos contra a nossa vida, tem misericórdia, Pai. Usa a vida deles, transforma, converte ao Teu altar, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, está crescendo junto com a gente. Em nome de Jesus, Pai. Te apresentamos os cadernos de oração, nossa vida, nossa casa, nossa família. Te agradecemos, Senhor Deus, por esses dias a Bequinha está aqui com a gente. Em nome de Jesus. Aleluias. E que o Senhor possa estar nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então não esquece essa lição. Espírito de soberba em nós, jamais. Seja expulso. E você não precisa temer a olho gordo nem inveja, porque o teu Deus, ele age na tua frente. Toda cilada do diabo cai por terra em nome de Jesus. Tá vendo? Paz do Senhor, gente. Tchau. Que o Senhor abençoe vocês. Amém? Paz do Senhor, né, Beca? Paz do Senhor, pessoal?